Ele não consegue falar, ele não consegue ouvir, ele não tem nenhuma força física, num mundo inteiro construído sobre o poder. Ele não tem nada disso. E mesmo assim, ele é o personagem mais forte que eu já vi em um anime. Não porque ele aprende a lutar, não porque ele fica mais poderoso, mas porque ele escolhe todo dia continuar sendo quem ele é, num mundo que fez questão de repetir que isso não era o suficiente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Bode e sobre o que a psicologia chama de resiliência real. Nesse vídeo, a gente vai usar a história do Boji de Osama Rank para entender três coisas que a psicologia ela leva décadas para explicar: o que é a resiliência de verdade, como a autoestima sobrevive à rejeição e por que um único vínculo genuíno pode mudar o rumo de uma vida inteira. E spoiler, o que o Boji faz intuitivamente, a maioria de nós passa a vida tentando aprender e às vezes nunca consegue. O Ranking of Kings, ou Osama Rank, ele é um anime de 2021 que parece simples à primeira vista. Arte com cara de conto de fadas, personagens desenhados de um jeito quase que infantil. E aí você começa a assistir e percebe que é uma das histórias mais densas emocionalmente que os animes já produziram. Hoje, ele é um príncipe mais velho do Rei Boss, um lendário rei que é considerado o homem mais forte do mundo. E Bode, ele não herdou nada disso. Ele é surdo, não consegue se comunicar verbalmente e tem uma força física praticamente nula. Num mundo onde o ranking dos reis é medido literalmente pela força bruta. O Bode, ele é classificado como o pior príncipe que já existiu, e todo mundo ao redor dele trata isso como um fato, inclusive as pessoas que deveriam amá-lo. A madrasta dele o teme, os cavaleiros da corte riem dele, os outros nobres eles não o levam a sério. E até mesmo os servos eles vão murmurar pelas costas do Boji. Mas o pai dele, o rei Bosse, ama muito o seu filho. E isso é real. Mas ele é incapaz de demonstrar isso de um jeito que o Boji ele possa receber. E esse detalhe ele importa muito, como a gente vai ver daqui a pouco. Hoje, ele cresce cercado de mensagens que dizem: você não é suficiente, você não vai chegar a lugar nenhum, você até mesmo não deveria ser rei. E ele ouve tudo isso. Mesmo sendo surdo, ele ouve. Porque a rejeição ela não precisa de palavras para chegar. Existe uma ideia muito errada sobre resiliência que a cultura popular repete o tempo todo. A ideia de que a pessoa resiliente é aquela que não chora, que não sente, que leva a pancada e sorri, que supera rápido e segue em frente sem olhar para trás. Isso não é resiliência, isso é supressão emocional. E são coisas muito diferentes. A psicologia positiva, especialmente a partir dos trabalhos de Martin Seligman e Ian Master, ele define que a resiliência, de um jeito muito mais honesto, é a capacidade de se adaptar e continuar funcionando diante da adversidade, sem perder o núcleo de quem você realmente é. Não é sentir e ainda assim continuar. O Bode, ele chora, várias e várias vezes. Ele sente cada rejeição, cada olhar de desdém, cada risada apontada para ele, mas depois de chorar, ele levanta. Não porque é forte demais para sentir, mas porque tem algo dentro dele que nenhuma rejeição externa conseguiu apagar. Ele tem a vontade de ser quem ele é e de ir aonde ele quer um dia chegar. E isso tem um nome na psicologia, locus interno de controle, que é a sensação de que o que você faz importa, independente do que o mundo diz sobre você. O Bode, ele não consegue controlar o ranking, não consegue controlar o que as pessoas pensam dele, mas ele controla a sua dedicação, o seu coração, a sua direção. E isso, segundo a pesquisa em resiliência, é exatamente o que separa pessoas que se recuperam de adversidades das que ficam paralisadas por elas. Existe um fenômeno muito bem documentado na psicologia chamado internalização da rejeição, quando uma pessoa é repetidamente avaliada como insuficiente, especialmente na infância e adolescência. O cérebro ele começa a tratar essa avaliação como verdade, não como a opinião de outras pessoas, como um fato sobre quem você é. E por isso que tantos adultos carregam até hoje a voz de um pai, um professor, um colega que disse: você não vai dar em nada.
E ainda acreditam nisso, mesmo com evidências em contrário. O Bode, ele vive esse ambiente desde criança. E a pergunta que o anime coloca, sem dizer explicitamente o que é quanto disso ele internalizou. E quanto ele acredita que os outros estão certos sobre ele. E aqui está o ponto mais fascinante do Bode como personagem. Ele não parece ter internalizado completamente. Ele tem vergonha, ele tem medo, ele tem momentos de dúvida profunda, mas em algum lugar dentro dele existe uma centelha que diz: eu quero tentar, eu quero ser rei. Não porque mereço segundo o ranking, mas porque eu quero. O Carl Rogers, um dos maiores psicólogos humanistas do século XX, ele chamava isso de organismo em busca de uma atualização. A ideia de que, em condições minimamente favoráveis, todo ser humano tem uma tendência natural de crescer em direção ao seu potencial. O que Budi ele precisa não é de validação, ele precisa de condição, de espaço, de uma pessoa que enxergue quem ele é por baixo do ranking. E é aí que entra o Kage. O Kage, ele é uma sombra, literalmente uma sombra. Ele é um ser feito de escuridão, o último sobrevivente de um clã de assassinos destruídos. Quando ele conhece o Bode, as suas intenções elas não são boas. Ele quer tirar vantagem e usar o príncipe ingênuo de alguma forma. E então acontece algo que muda tudo. Bode ri, ele se aproxima, o Bode ele trata o Kage, esse ser assustador e marginalizado, descartado por todos como um verdadeiro amigo. E sem ironia, sem agenda, sem condição. E o Kage ele não sabe o que fazer com isso. E existe uma pesquisadora chamada Amy Werner que passou décadas acompanhando crianças criadas em ambientes de alto risco, pobreza extrema, abuso, violência doméstica e tentando entender por que que algumas desenvolviam problemas sérios na vida adulta e outras não. O que ela descobriu foi surpreendente, pela simplicidade. O fator mais protetor em praticamente todos os casos era a presença de pelo menos uma relação estável e carinhosa com alguém de confiança. Não precisava ser perfeita, não precisava ser muitas pessoas também. Uma já era o suficiente. E para Boji, essa pessoa ela se tornou o Kage. E o Kage, ele aprendeu a língua de sinais do Boji e ele o defende quando ele não consegue se defender. O CAGE o vê, não o ranking, não a deficiência, não a inutilidade que o mundo enxerga. Ele vê o Boji como o ser que ele realmente é. E ser visto quando você passou a vida sendo ignorado é uma das experiências psicologicamente mais transformadoras que existem. Mas o que torna essa relação ainda mais rica é que ela não é unilateral. O Kai, ele também é salvo por Boji. Ele também carregava uma ferida de abandono, de traição, de um mundo que o ensinou que não havia espaço para ele. E a aceitação incondicional de Boji quebra algo dentro do Kage. Ele começa a querer as coisas, a se importar com alguém além de si mesmo, a agir com base em algo diferente do medo ou da sobrevivência. E na psicologia do apego, chamamos isso de experiência emocional corretiva, quando uma nova relação genuína começa a reparar os padrões que relações antigas quebram. O Budi e o Kage, eles se curam mutuamente, sem terapia formal, sem palavras grandes, só com presença e aceitação. E agora eu quero te perguntar algo. Você já sentiu como o Boji, não necessariamente surdo ou fraco fisicamente, mas invisível, avaliado por critérios que não representam quem você é, colocando num ranking que não faz sentido para você, mas que o mundo ao redor trata como verdade? Quantas vezes alguém já definiu seu valor pelo que você não tinha, pelo que você não conseguia fazer, pela métrica errada? E mais importante, você acreditou? Porque é muito difícil não acreditar quando as mensagens são consistentes, quando vêm de pessoas que deveriam nos amar, quando chegam cedo o suficiente. Elas entram fundo e ficam. Boji, ele nos deixa três coisas muito concretas. A primeira é a resiliência, ela não é sentir e continuar. Você pode chorar e também pode se levantar. Essas duas coisas, elas não se cancelam. A segunda é que você não precisa de muita gente. Você precisa das pessoas certas.
um Kage na sua vida. Uma pessoa que te veja de verdade. Pode ser mais poderoso do que 100 conhecidos que te aplaudem pelo que o mundo valoriza em você. E a terceira, e essa é para você levar até hoje. O ranking que o mundo colocou em cima de você não é a verdade sobre quem você é. É a verdade sobre os critérios do mundo. E critérios mudam. Mundos mudam. Você, no fundo, já é suficiente. Por fim, eu quero saber de você agora. Qual foi o momento do Boji que mais te pegou? Pode ser uma cena, uma expressão, uma virada, qualquer coisa. Comenta aqui embaixo. E sério, esse anime é daqueles que tocam de maneiras diferentes em cada pessoa. Eu quero muito ler o que você sentiu. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, alguém que está sendo avaliado por critérios que não fazem jus a quem ela é, pode mandar esse vídeo aqui. Às vezes a gente precisa de um espelho para lembrar de quem é. E antes de eu encerrar, deixa eu me apresentar, porque no final eu acho que isso também importa. Meu nome é Rian Feitosa, eu sou estudante de psicologia já no último ano e o meu foco é na fenomenologia existencial. E esse canal é de onde eu trago essas lentes para a cultura pop. E é como eu sempre digo, né? Eu não sou nenhum filósofo de cátedra, eu não sou nenhum terapeuta formado ainda. Eu sou só alguém que passou alguns anos estudando como os humanos eles constroem sentido. E que eu não consigo assistir nenhum filme, ouvir um álbum, ler um HQ ou até mesmo assistir um anime sem ver as camadas por baixo. Se esse tipo de conversa ela faz sentido pra você, me encontra aí nas redes sociais, no Instagram ou no TikTok. No Instagram é só pesquisar por lá, @acd.rianfeitosapc. E é lá onde eu posto a maioria das minhas reflexões mais curtas, análises rápidas e bastidores do que eu tô estudando. E afinal, a conversa ela continua por lá. Então, até a próxima.